Estes foram alguns dos livros que eu li para falar sobre linguagem da paz, comunicação não violenta. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está baseando principalmente aqui, ó, neste livro, certo? Do Marshall Rosenberg. Essa é uma técnica, tá? Isso não tem nada a ver com o processo de coaching, enfim, a gente está falando de uma técnica de mediação de conflito. Ele tem esse aqui também, ó, Como Criar Filhos Compassivamente, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Tô mostrando os que eu li, tá? Tem outros também. Esses são muito importantes para a gente compreender o que é. Então, o que é a comunicação não violenta? Ela tá falando de que tipo de ação, quais são os passos, o que é que eu tenho que realizar para poder colocar isso em prática. Então, foi muito importante, comecei por esses livros. Atualmente eu faço pós-graduação em comunicação não violenta. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando de processos não violentos. A gente está falando, por exemplo, de inspirações como Martin Luther King, né? Qual é essa resistência pacífica que ele promoveu, né? Então ele também é uma das inspirações. Quero ler a biografia dele, ainda não consegui. Outro livro também que eu indico, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Falar de vulnerabilidade, falar de comunicação não violenta é essencialmente falar de vulnerabilidade. Como é que eu vou falar dos meus sentimentos se eu não tenho coragem de ser vulnerável? Se eu não tenho coragem de colocar o meu maior tesouro, que é a minha vulnerabilidade, em frente do outro. Então é importante também desenvolver esse tipo de habilidade. Outro livro legal, que é da Monja Coen e do Karnal, que é O Inferno Somos Nós, do ódio à cultura de paz. É uma conversa entre os dois, então é bem legal, traz da perspectiva budista, né, e traz da perspectiva filosófica do Karnal, enfim, como a sociedade do medo, da agressão, da exclusão que a gente vive, como transformar isso. Esse livro é eu achei ele muito legal, muito interessante, ele é uma leitura assim mais rápida, mais fluida, bem menos teórica, né? Mas tem vários tapinhas na cara, sabe, assim, do dia a dia pra gente perceber, eu achei muito legal. Um outro livro muito legal, principalmente para quem lida com educação, Uma Nova Escuta Poética da Educação e do Conhecimento. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando essencialmente de escuta. E esse livro é lindo, gente, ele tem uns ensaios, assim, eu grifei esse livro do começo ao fim. Assim, olha, fiz anotações até nele, é um livro que eu quero reler de verdade, porque ele é um livro que traz pra gente uma visão mais integrativa do que é a educação e do que é a educação a partir da escuta. Lembrando que escutar não é aceitar, escutar é ter a possibilidade de ver o mundo do outro. Não quer dizer que eu vou aceitar o que ele está falando, que eu estou fazendo o que ele está me pedindo, que eu vou fazer o que ele está me pedindo, mas quer dizer que eu vou ouvir. E quer dizer que ele vai se sentir atendido na sua necessidade de escuta. É uma necessidade que todos nós temos e que a gente acaba, muitas vezes, né, renegando isso na educação, principalmente quando a gente tem 40 na sala. E aí eu acho que esse momento o professor não deve se colocar como, nossa, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso como eu sou um professor ruim. Não, a gente precisa pensar que é pra gente pensar em ferramentas para transformar isso, né, de maneira estrutural e não só na nossa sala de aula. Um outro livro legal, que é a Disciplina Positiva, que é onde a gente vai um pouco mais para as práticas, né? Aqui a gente tem bastante reflexão. E aqui a gente vai para as práticas. Aqui é legal, né? Porque a gente está falando de uma educação respeitosa, de uma educação proativa, focada em resolução de problemas, não permissiva, tá? Porque as pessoas pensam que a gente fala em disciplina positiva e tudo mais, é permissão. Faz tudo que você quiser. Não, não é isso. Como é que eu negocio? Como é que eu escuto? Como é que eu digo, olha, nós temos regras aqui, nós temos valores que são inegociáveis, então a gente vai ter que achar um outro jeito de resolver esse conflito que não seja assim, porque essa solução não é respeitosa, né? Então é um livro muito bom, está chegando o meu Disciplina Positiva para Adolescentes, vou ler depois e fazer um resuminho para vocês. O livro que me acompanhou em 2019 foi Inteligência Emocional, do Goleman.
É um livro clássico, né, para quem quer estudar. Um livro também que eu grifei bastante, trouxe bastante coisa dele. É um livro que me fez entender, assim, de uma maneira mais geral mesmo, não só da sala de aula, mas um pouco de como as nossas emoções funcionam e como elas nos sequestram e nos tiram da realidade e nos apresentam situações que não são legais, né? Então é bem interessante, eu acho que vale muito a pena ler este livro. Ele é um livrão, ó, mas é um livro para você ler ao longo do ano e também fazer essa reflexão. Será que eu estou enxergando as pessoas a partir dos sentimentos conturbados que elas estão me mostrando, né? E aí a gente unindo tudo isso é bem interessante. E uma última dica é Educação Não Violenta, da Elisama Santos. Ele é mais focado para dentro de casa, né? Para os pais. E vale a pena ler também. É uma aplicação, né? Ela conta várias situações dos filhos dela. É uma aplicação prática, né? Ah, mas quando a criança faz isso, esses comportamentos que são desafiadores, que fazem com que os pais se sintam envergonhados ou se sintam fora de controle, o que fazer, né? Isso é interessante. Então eu dei para você várias sugestões de livros. Tem muitos mais, né? Outros que eu ainda não li, outros que eu li e não tenho aqui para mostrar para você nesse momento. Mas vale muito a pena investir na sua formação emocional. Na sua formação emocional, porque a gente sai da faculdade como professor, a gente sai zero disso. A gente sai preparado para dar bronca. A gente sai preparado porque a gente recebeu isso, né? Não tinha essa preocupação, né, nos anos 90, no começo dos anos 2000, não tinha essa preocupação de se tratar problemas de forma firme, assertiva, porém formas gentis e respeitosas. Então a gente tem uma cultura de desrespeito, uma cultura de violência, e é isso que a gente quer quebrar. Dentro das casas, dentro das escolas, dentro dos nossos espaços de convivência, nas nossas relações, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa construir um mundo com menos violência, menos injustiça, menos desigualdade, com pessoas que sabem se posicionar, com pessoas que sabem dizer o que elas querem, que sabem dos seus limites, que respeitam os limites do outro, que escutam o outro e que também se permitem serem escutadas. Eu acho que é por aí que a mudança vem. Então, essas são algumas dicas que eu tenho para vocês de leitura. E se você tiver alguma dica também de educação para a paz, deixa aqui embaixo para que outras pessoas possam se beneficiar dessa sua dica também. Então, espero ter contribuído com a sua formação. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a essa informação.